por intermédio de Jesus. Regra bíblica: quando existe um autor que tem poder, que é dono ou autor de ideias e projetos, sempre que outras pessoas executam estes projetos, vai ser falado como sendo feito pelo autor. Às vezes serão citados os dois, o autor e o executor. Jeová tem uma equipe. Jeová delega a outros responsabilidades de execução. Houve um tempo em que não existia nada, nem mundo físico nem espiritual. Não havia espaço, do jeito que costumamos definir hoje. Não havia tempo, ou pelo menos não se contava da maneira que contamos hoje. Jeová criou sua primeira obra, ou seja, um ser espiritual muitíssimo poderoso que passou a chamar-se Miguel. Ele era semelhante a Jeová, porque ele tinha um corpo espiritual e grande capacidade para aprender e exercer qualidades espirituais. Jeová passou para Miguel conhecimento, deu sabedoria e deu poder para que Miguel pudesse ajudá-lo na criação de todas as coisas. Jeová conferiu a Miguel, mais tarde conhecido como Jesus, o privilégio de contribuir com ideias sobre a criação. Também Jeová concedeu a Jesus uma participação na execução da criação. A Bíblia diz que a palavra estava com Deus no princípio. João 1:3. Porque Jesus foi também chamado de a palavra. Porque ele falava em nome de Jeová. Jesus é o principal representante de Jeová. Assim como Moisés, assim como os profetas do passado. Jeová dava a palavra sobre o que seus representantes deveriam falar, e eles falavam em nome de Deus a palavra de Jeová. Porei as minhas palavras na boca dele, e ele lhes falará tudo o que eu mandar. As minhas palavras, que ele falar em meu nome. Deuteronômio 18:17. Moisés foi então convocar os anciãos do povo, e lhes comunicou todas essas palavras que Jeová lhe havia ordenado. Êxodo 19:7. Então Jeová estendeu a mão e tocou a minha boca, disse Jeremias. E Jeová me disse: estou pondo as minhas palavras na sua boca. Depois Jeremias repassou essas palavras. Ouçam a palavra de Jeová, casa de Jacó e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz Jeová. Jeremias 2:4. O apóstolo Paulo explicou que, há muito tempo, Deus falou aos nossos antepassados por meio dos profetas, em muitas ocasiões e de muitos modos. Agora, no fim destes dias, dias do apóstolo Paulo, ele nos falou por meio de um filho. Hebreus 1:1. Mas, pelo visto, Jesus já representava a Jeová como a palavra de Deus, o verbo de Deus, muito antes dos profetas antigos. Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por meio dele. Colossenses 1:17. Devemos lembrar que foi por meio da palavra de Jeová foram feitos os céus, e por meio do Espírito de sua boca tudo o que há neles. Salmo 33:6. O livro de Gênesis, capítulo 1, registra: no princípio Deus criou os céus e a terra. E Deus disse que haja luz, então houve luz. Então Deus disse que haja uma vastidão entre as águas. Isto não significa, no entanto, que Jeová simplesmente estalava os dedos e as coisas apareciam. Toda a criação foi objeto de estudo profundo, de uma preparação lógica, inteligente, matemática, mas, na hora da criação, o Espírito Santo de Jeová, a sua força ativa, começava a criar quando Jeová usava de sua vontade e Jeová falava a palavra. Como resultado final da pesquisa, da preparação e da palavra de Jeová, a sua força ativa, operada pelo próprio Jeová e quem sabe até por Jesus Cristo, executava a vontade santa e justa de Jeová. Ao passo que Jeová falava a palavra, assim tudo acontecia. O que significa que
aqueles a quem Jeová dá o privilégio de levar as suas palavras têm uma responsabilidade enorme. Façamos o homem à nossa imagem, disse Jeová para Jesus. Imagine o conhecimento da criação que Jesus tinha. Criação humana, animal e vegetal. Gênesis 1, 26, João 2, 24 e 25. Para nós, contudo, há um único Deus, o Pai, de quem tudo procede, e para quem vivemos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por intermédio de quem tudo o que há veio a existir, e por meio de quem também vivemos. 1 Coríntios 8, 6. Por que dedicamos um vídeo para falar especificamente sobre este tema por intermédio? Notamos uma dificuldade para algumas pessoas entenderem que é normal falar que alguém fez quando outra pessoa executou algo. Quando alguém diz que construiu sua casa, está querendo dizer que guardou dinheiro, contratou um engenheiro, uma empresa, um pedreiro, comprou os materiais de construção, pagou impostos devidos. Mas houve um trabalho de equipe. Quando dizemos que o prefeito fez o viaduto, na verdade, foram centenas de trabalhadores em diversas áreas que de fato executaram. Alguns líderes religiosos citam passagens da Bíblia em que aparecem estas mesmas situações. Por exemplo, ouvi um deles dizendo que a profecia de Isaías dizia que João Batista prepararia o caminho para Jeová. Mas quem apareceu foi Jesus. Então, Jeová e Jesus são a mesma pessoa. Outros citam textos da Bíblia que diz que Jesus é nosso Salvador. Então, ele é o Deus verdadeiro da Bíblia. Alguns tradutores chegaram a modificar passagens da Bíblia para conformar com suas crenças justamente por causa desta má interpretação. Sempre que acontece esta situação, a Bíblia diz que Jeová fez. Mas daí nós vamos ler na Bíblia e diz que Jesus fez. A Bíblia diz que Jeová é Deus, mas daí então lemos na Bíblia que diz que Jesus é Deus, que ambos são salvadores. Alguns tradutores, por exemplo, tiraram o nome de Deus, Jeová, de suas Bíblias e substituíram pela palavra Senhor. No entanto, o verdadeiro Deus é chamado de Senhor. Tirando o nome de Jeová, colocaram Senhor no lugar. Assim, muitas vezes um texto fica difícil entender a respeito de quem se trata quando nesse texto está Senhor, como é o caso do Salmo 110, 1. O Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita. Na verdade, Senhor é um título. Seu significado, dono, proprietário. Existem muitos senhores que têm esse título, inclusive um deus dos cananeus, um deus pagão das nações pagãs, chamado Baal, que significa Senhor. Mas o fato de chamar Jeová de Senhor, assim como também chamar Jesus de Senhor, não significa que estamos falando da mesma pessoa. Lemos sobre o reino de Deus. No outro texto, lemos sobre este mesmo reino como sendo o reino de Jesus. Jeová é o Criador sozinho. Eu sou o Senhor que faço tudo, que sozinho estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo. Isaías 44, 24. Jeová faz tudo, ou seja, fornece a energia e tudo de necessário para que outros seres existam e façam coisas. No tempo de Israel, o verdadeiro Deus estava condenando deuses criados pela mente humana ou por seres iníquos espirituais feitos de pedra ou de madeira. Por isso Deus argumentou: sozinho estendi os céus, e eu estirei a terra. Quem estava comigo? Existe outro Deus além de mim? Não, não há nenhuma outra rocha. Não conheço nenhuma. Isaías 44, 8. Jeová sozinho é a fonte de tudo. Assim, Jeová, mesmo que estivesse alguém fiel e leal junto com ele, como, por exemplo, seu filho ou outros anjos, Jeová pode dizer, eu fiz, sozinho. Porque Jeová é a fonte do poder para fazer, mesmo que outros tenham colaborado. É Jeová quem fornece todo o necessário para que tudo aconteça. No caso específico da criação dos céus e da terra,
Jeová contou com a colaboração de seu filho, Miguel. Jeová, por intermédio de... Sobre a criação de todas as coisas. Saibam que Jeová é Deus. Foi Ele quem nos fez, e nós pertencemos a Ele. Salmo 103. Todas as coisas vieram a existir por meio dele, de Jesus. E sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. O que veio a existir por meio dele foi a vida. João 1:3. Noutra tradução, nele estava a vida. Tradução brasileira e Almeida, revisada e corrigida de 1969. Sem ele, nem mesmo uma só coisa veio a existir. Porque não existia mais nada além do Criador e de seu Filho. Tudo que existe veio depois de Jesus. Jesus participou de alguma maneira na criação. Assim, todas as coisas vieram a existir pela vontade e poder de Jeová e por intermédio de Jesus. Por meio de, por intermédio de, do grego dia, preposição primária que denota o canal de um ato. Dia, de diálogo, por intermédio da palavra. Diâmetro, por intermédio de medida. Diagnóstico, por intermédio ou através de conhecimento, de exames ou de estudo anterior. A aplicação da preposição dia em Colossenses 1:16, como em João 1:3, quando diz que por intermédio de Jesus tudo veio a existir, não se dá na forma acusativa, mas genitiva, o que indica que Jesus é o agente passivo no ato de criar todas as coisas. Veja as ocorrências desta mesma palavra em outros textos da Bíblia. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Mateus 1:22. O Senhor, neste caso, foi quem falou e o profeta foi o seu representante. Assim, o Senhor Jeová falou por intermédio do profeta. Este, João Batista, veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. João 1:7. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. João 1:10. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. João 1:17. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós. Atos 2:22. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Atos 2:43. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15:57. Tudo foi criado por intermédio dele e para ele. Colossenses 1:16. Mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por intermédio de quem fez o universo. Hebreus 1:2. Jeová, o Criador, tem uma equipe de trabalho. Quem libertou os israelitas do Egito? Assim diz Jeová, o Deus de Israel: Foi eu quem tirou Israel do Egito, e quem livrou vocês das mãos do Egito, e das mãos de todos os reinos que os oprimiam. 1 Samuel
10:18. Foi Jeová quem os libertou, usando colaboradores, por intermédio dos quais sua equipe Jeová fez. O anjo de Jeová subiu então e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe à terra a respeito da qual jurei aos seus antepassados. Nunca romperei meu pacto com vocês. Juízes 2:1. Durante a madrugada, Jeová olhou da coluna de fogo e nuvem para o exército dos egípcios e pôs o exército dos egípcios em confusão. Êxodo 14:24. Na verdade, foi o anjo de Jeová quem olhou da coluna de fogo. E como representante de Jeová, mantinha aquele que o enviou bem informado. Mesmo porque Jeová dos céus observava toda a operação, assim como executava a maior parte da operação usando o seu Espírito Santo. E Jeová ia na frente deles, de dia numa coluna de nuvem, e de noite numa coluna de fogo, para dar-lhes luz para irem de dia e de noite. Êxodo 13:21. Quem ia na coluna de nuvem de dia e noite? O anjo de Jeová. Mas o registro diz corretamente que Jeová, o autor da operação, ia na frente deles. Jeová deu ordens ao seu anjo e, assim, este manobrou a coluna de nuvem e passou esta para a retaguarda de Israel, talvez se estendendo como uma parede e bloqueando a linha de ataque egípcia. O registro diz: Então, o anjo do verdadeiro Deus, que ia à frente do povo de Israel, se afastou e foi para a retaguarda. E a coluna de nuvem, que estava na frente deles, se moveu para a retaguarda e ficou atrás deles. Êxodo 14:19. Com o teu poder livraste o teu povo, guiaste o teu povo como a um rebanho, sob os cuidados de Moisés e de Arão. Salmos 77:15 e 20. Pois eu os tirei da terra do Egito e os resgatei da terra da escravidão. Eu enviei à sua frente Arão e Miriam. Miqueias 6:4. Em todas as agruras e crises do seu povo, ele, Jeová, também se afligiu, e o anjo da sua presença os salvou. Em sua extrema compaixão e em seu amor misericordioso, ele os resgatou. Foi ele que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Isaías 63:9. Jeová usou seu imenso poder, usou sua equipe, seus servos Moisés e Arão e Miriam, Josué, assim como usou seus anjos. Mas foi ele, Jeová, que sempre os acompanhou e os conduziu nos tempos passados. Na saída do Egito, diz o relato, enviou exércitos de anjos para trazer calamidade. Por fim, matou todos os primogênitos do Egito. Salmos 78:49 até 51. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue para que o destruidor dos primogênitos não lhes tocasse. Hebreus 11:28. Você notou que, além do anjo da nuvem, havia muitos outros anjos sob a responsabilidade de Jeová na sua equipe? Jeová não precisou estar pessoalmente, porque nem os céus dos céus podem conter o verdadeiro Deus. 2 Crônicas 6:18. Não temos registro de que Jeová veio pessoalmente até a terra, por isso sempre usou representantes. Até a lei que Jeová deu aos israelitas foi chamada por Josué e por Jesus de Lei de Moisés, porque Jeová falou a Moisés, que escreveu para dar aos israelitas, ou seja, a lei foi dada por intermédio de Moisés. Josué 23:6, Lucas 24:44. Quando Moisés abriu o mar vermelho, quando o profeta Eliseu ressuscitou um morto, quando os apóstolos curaram doenças graves, quando Jesus ressuscitou pessoas, de onde veio o poder para executar estes milagres? Podemos corretamente dizer que sempre foi Jeová a fonte de todo o poder, sabedoria e conhecimento. Foi Jeová quem executou por intermédio destes seres humanos.
que por si mesmos, incluindo Jesus, não teriam este poder, se não fosse por Jeová. Quem matou Golias? Davi? Veja o que Davi disse para Golias. E todos os que estão reunidos aqui saberão que não é com espada, nem com lança que Jeová salva, porque a batalha é de Jeová, e ele entregará todos vocês nas nossas mãos. 1 Samuel 17:47. Sobre o Apocalipse, último livro da Bíblia. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu, para mostrar aos seus escravos as coisas que têm de ocorrer em breve. Ele, Jesus, enviou o seu anjo, e, por intermédio dele, ou por meio dele, do anjo, Jesus a apresentou em sinais ao seu escravo João, que deu testemunho da palavra dada por Deus, e do testemunho dado por Jesus Cristo, sim, de todas as coisas que viu. Apocalipse 1 e 2. Sim, Deus lhe deu a Jesus esta revelação. Jesus enviou um anjo que apresentou em sinais ao apóstolo João, para depois nós lermos. O escravo João deu testemunho da palavra dada por Deus e do testemunho dado por Jesus. A revelação de Jesus Cristo foi dada por Deus. Também a salvação da humanidade. A salvação pertence a Jeová. Salmo 3:8. Todos os confins da terra verão a salvação de nosso Deus. Isaías 52:10. Além disso, não há salvação em mais ninguém, além de Jesus, pois não há outro nome debaixo do céu que tenha sido dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. Jesus foi dado como Salvador por Jeová para a humanidade. Jeová é o autor de nossa salvação. Ele forneceu todos os meios para que Jesus se tornasse o Salvador da humanidade justa. Jeová deu poder, conhecimento e todo o necessário para a salvação. Assim, Jeová é nosso Salvador. Ao mesmo tempo, não há outro nome debaixo do céu pela qual seremos salvos, senão Jesus. Jeová salvará os justos da humanidade por intermédio de Jesus, a quem designou para isto. Assim, ele, Jesus, é capaz também de salvar completamente os que se aproximam de Deus, Jeová, por meio dele, de Jesus, ou por intermédio de Jesus, porque Jesus está sempre vivo para interceder por eles. Hebreus 7:25. Eu sou o caminho, ou seja, por intermédio de quem se chega. A verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim, ou por intermédio de mim. João 14:6. Devemos a salvação ao nosso Deus, que está sentado no trono, e ao Cordeiro, Jesus. Apocalipse 7:10. Assim, Jeová pôde dizer sem nenhum problema, pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Eu sou Jeová, e não há outro. Isaías 45:18. Ao Rei da eternidade, imortal, invisível, o único Deus, seja dada a honra e a glória para todo o sempre. Amém. 1 Timóteo 1:17. Único Deus, ou o verdadeiro Deus, a fonte de todo o poder, aquele que sustenta o universo e todas as formas de vida que existem. Daniel, fazendo uma oração e pedindo perdão a Jeová pelos seus irmãos israelitas, disse: Não escutamos os teus servos, os profetas, que falaram em teu nome aos nossos reis, aos nossos príncipes, aos nossos antepassados e a todo o povo. Não obedecemos à voz de Jeová, nosso Deus. Não seguimos as suas leis, que ele pôs diante de nós, por meio dos seus servos, os profetas, por intermédio dos seus servos, os profetas. Daniel 9:6 e 10. Assim diz Jeová ao seu ungido, a Ciro, a quem seguro pela mão direita. Eu irei na sua frente. Isaías 45:1 e 2.
Certamente, o anjo de Jeová foi na frente de Ciro, como se fosse o próprio Jeová. E quem foi Ciro? Uns 1000 anos depois que Jeová libertou os israelitas do Egito, novamente os descendentes, naturalmente, desses israelitas estavam cativos da potência mundial Babilônia. Ciro foi o fundador do Império Persa e conquistador de Babilônia. Foi ele quem destruiu Babilônia e, assim, tornou possível a libertação dos israelitas. Por isso, Jeová diz que iria na frente de Ciro. A Bíblia está repleta de passagens, mostrando que Jeová está presente nos assuntos da terra, ou seja, com sua força em ação diretamente muitas vezes. Mas ele não está jamais pessoalmente em pessoa. Sempre é através de representantes, por intermédio deles, sejam anjos, sejam homens e mulheres, ou seja, empoderando homens, exércitos e forças naturais. Vamos ao caso do João Batista. João Batista veio antes de Jesus com uma incumbência dada por Jeová, que era identificar Jesus e preparar as pessoas para o dia em que Jesus apareceria para ser batizado. Havia inúmeras profecias sobre a vinda de Jesus. De fato, esse João Batista é aquele de quem se falou por meio de Isaías, o profeta, com estas palavras: a voz de alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová. De fato, apareceu a voz de alguém clamando no deserto, chamado João Batista. Mas Jeová não apareceu. Quem apareceu foi Jesus. Então, Jesus era o mesmo que Jeová? Claro que não. O anjo que falou com Abraão, como fosse o próprio Jeová, era Jeová? Gênesis 18. Não, era um representante angélico de Jeová. Quando diz que João Batista iria preparar o caminho para Jeová e apareceu Jesus, foi porque, havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias a nós nos falou pelo Filho, ou por intermédio do Filho. Hebreus 1:1. Jesus, como representante fiel da palavra de Jeová, era como se o próprio Jeová estivesse falando. Agora, comparem com o mesmo evento, porém descrito por Marcos. Princípio das boas novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito em Isaías, o profeta: veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho. A voz de alguém está clamando no deserto: preparem o caminho para Jeová. Marcos 1:1 e 2. Observe com atenção que há 3 pessoas no texto. Primeiro, João Batista é o mensageiro enviado para preparar o caminho. Este mensageiro viria ou apareceria na frente, ou antecipadamente. Segundo, Jeová, aquele que envia o mensageiro. Veja, enviarei o meu mensageiro. Quem estava enviando o seu mensageiro era Jeová. Terceiro, Jesus, quando diz na sua frente, o seu caminho. Jeová não disse para preparar o meu caminho. O texto de Marcos não diz assim: enviarei o meu mensageiro na minha frente, o qual preparará o meu caminho. Não, o texto diz: eu, Jeová, enviarei o meu mensageiro, João Batista, na sua frente, na frente dele, na frente de alguém, que foi Jesus, o qual este João Batista preparará o seu caminho, ou o caminho dele, de Jesus, que virá em nome de Jeová. Mesmo que dissesse que o mensageiro iria preparar o caminho para o próprio Jeová, se qualquer pessoa ali aparecesse como o representante de Jeová, estaria certo dizer que Jeová estava ali por intermédio de seu representante. No próximo vídeo, Jesus acompanha seu pai através da história. Veremos como Jesus apareceu na história da humanidade desde o princípio de sua existência. Que papéis Jesus desempenhou antes de vir à Terra e nascer como ser humano, e depois que foi ressuscitado.